O ano era 1998. Um jovem entrou na mata do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, à procura de uma pipa. Mas o que ele encontrou lá foi muito mais sombrio. O corpo de Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, desaparecida há 2 dias. Aquela descoberta macabra era apenas a ponta do iceberg de um terror que se espalhava por São Paulo. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais do caso que chocou o Brasil, o maníaco do parque. Com o encontro do corpo de Selma em 4 de julho de 98, a polícia começava a investigar um caso de homicídio isolado. Mas cerca de 2 dias depois, um homem que armava arapucas na floresta, na intenção de pegar passarinhos, sentiu um forte cheiro e decidiu averiguar. Ele acabou encontrando outros 2 corpos femininos. A polícia de imediato relacionou os casos por perceber características similares entre eles. Já eram 3 corpos encontrados naquele parque, e logo a imprensa deu notoriedade ao fato, pois havia diversos relatos de garotas desaparecidas naquela região de São Paulo. Com a força-tarefa designada para apurar esses crimes seriais que aterrorizavam a cidade de São Paulo, outros corpos foram sendo encontrados. O parque possuía uma área de 5 km², o que dificultou muito o trabalho das buscas. Nos meses que se seguiram, a polícia já havia encontrado um total de 6 corpos femininos. Todos os corpos encontrados estavam em diferentes fases de decomposição, alguns deles estando até mesmo em estado de esqueletização. A medicina legal chegou à conclusão de que todos aqueles corpos foram mortos por asfixia. Com a repercussão que o caso teve na época, logo apareceram diversas mulheres relatando terem sido violentadas naquele parque, e outras que disseram ter sido abordadas por um homem nas imediações da estação de metrô de Jabaquara, tentando levar elas para lá. Foi aí que a polícia começou a criar um perfil para esse agressor. Essas mulheres alegaram terem sido abordadas por um homem dizendo que trabalhava para uma agência de publicidade e que elas tinham perfil para a campanha de um cliente, uma famosa marca de cosmético. Com isso, ele levava suas vítimas para o parque estadual, com a desculpa de que lá haveria uma equipe para fazer as fotos. Mas ao chegar no parque, elas não tinham chance alguma de sair ilesas. Alguns especialistas acreditam que as primeiras vítimas que saíram com vida do ataque fizeram parte do amadurecimento deste psicopata, que com o tempo foi aperfeiçoando seu modo de agir, até chegar ao ápice de seu ritual, tirando a vida de suas vítimas. Uma dessas vítimas foi atacada ainda em 1996. Segundo seu depoimento, ela foi levada para o parque para tirar as tais fotos. Ao encontrar com o maníaco, ainda levou uma bronca. Ele disse que ela havia se atrasado e a van da equipe já tinha saído, e ele havia ficado para levá-la de moto para o local das fotos. Chegando no parque, ele começou a agredir ela e a violou. Depois disso tudo, ele a mandou contar até 2000, antes de sair de lá. Ela disse em depoimento que contou até 2000 e fugiu, e que se fosse preciso contar até 10.000, ela contaria. Quando chegou na rodovia dos imigrantes, completamente despida, começou a pedir ajuda aos veículos que passavam por lá, mas diversos carros não pararam, até que um motorista de ônibus parou para oferecer ajuda e a levou até a delegacia. A partir do relato dessas mulheres, a polícia conseguiu fazer um retrato falado do suspeito. E esse retrato falado foi veiculado na mídia. Nesta altura da investigação, a polícia recebeu a denúncia de uma mulher que solicitou anonimato, informando que ela havia sido abordada por um homem com as características físicas daquele retrato falado e com o mesmo modus operandi. Mas ela não caiu na conversa dele e recusou a proposta para pousar para as fotos. Então aquele homem se identificou como Jean e deu um cartão para ela dizendo que se mudasse de ideia, podia entrar em contato. A polícia aprofundou a investigação e fez contato com aquele telefone. A ligação foi atendida em uma empresa de motoboys. Ao entrevistar o proprietário da empresa,
Foram informados que não havia nenhum Jean ali, mas havia um funcionário que praticamente morava nas dependências da empresa e que havia deixado o local de forma inesperada, coincidentemente no dia seguinte da divulgação do retrato falado. Esse funcionário deixou uma carta agradecendo tudo que ele tinha feito por ele, mas que tinha que ir embora. Outra informação importante passada pelo proprietário da empresa era de que outros policiais já haviam procurado este funcionário. Este homem foi identificado como Francisco de Assis Pereira. Os policiais que foram atrás de Francisco eram da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. Ele havia sido relacionado a uma mulher desaparecida, pois ele tinha realizado uma compra de um capacete utilizando o cheque dessa mulher. Quando Francisco realizou a compra do capacete, a vendedora pediu para que ele colocasse o número de sua identidade atrás do cheque, o que era comum. E por algum motivo, ele colocou o seu RG verdadeiro. Quando esta moça foi dada como desaparecida, os investigadores descobriram essa compra realizada com o cheque dela e intimaram ele para prestar esclarecimentos. Francisco alegou que era namorado dela e que também estava preocupado com seu desaparecimento. Ele tinha tanta lábia que convenceu os investigadores, mesmo com o pai da jovem dizendo que não acreditava que ele tivesse qualquer relacionamento com sua filha. A partir daí, a polícia tinha Francisco como suspeito número 1 para o maníaco do parque. O problema agora é que ele estava foragido e ainda faltava relacionar ele com as demais vítimas. Dias depois, a polícia recebeu a ligação do proprietário da empresa de motoboys, dizendo que eles tinham que ir para lá. Chegando na empresa, os policiais se depararam com um vaso sanitário quebrado. Este vaso havia entupido, e durante o processo de desentupimento foram encontrados um osso de costela bovina e um fragmento de uma identidade feminina, parcialmente carbonizada. E essa identidade era a da primeira vítima encontrada por aquele rapaz que corria atrás da pipa no parque. Era a identidade de Selma. O cerco estava se fechando para Francisco de Assis. Novamente a imprensa teve um papel chave nesse caso, ao divulgar a identidade do suspeito número 1, Francisco de Assis Pereira, a mulher de um pescador de um pequeno município chamado Itaqui, localizado no Rio Grande do Sul, uma cidade às margens do rio Uruguai, que fazia divisa com a Argentina. Reconheceu aquele homem procurado, que havia recém-chegado na cidade e estava morando em uma pensão utilizando o nome de Pedro. Então, ela convenceu seu marido a denunciar Francisco para a polícia, e ele foi detido ali mesmo. Mas a princípio negou todos os crimes, mas ao ser transferido para São Paulo em um jatinho, e sob o olhar de toda a imprensa, seu ego falou mais alto e ele confessou ter tirado a vida de todas aquelas 6 mulheres já encontradas. E ainda revelou que havia uma 7ª vítima ainda não localizada no parque. Para provar que ele era o responsável por todos aqueles crimes, ele levou os policiais até o local onde estava a 7ª vítima. E ele não teve dificuldade alguma em encontrar o corpo. Segundo ele, ela era sua primeira vítima fatal. Talvez por isso ficou tão marcado para ele. E também pode ser por isso que ele se preocupou em ocultar melhor o corpo. Com o passar do tempo e com a confiança de que não seria pego, ele acabou ficando displicente em ocultar suas vítimas. Outra razão para ele deixar os corpos expostos era para poder visitá-los nos dias seguintes, até o estado de decomposição chegar a um ponto que ele não iria se satisfazer com eles mais. Além disso, ele mostrava os corpos para suas vítimas atuais, dizendo que elas não haviam obedecido e por isso terminaram daquela forma. O delegado do caso disse em uma entrevista que em 2 momentos distintos ele viu Francisco mudar completamente o comportamento. O primeiro deles foi quando ele foi levado até o parque para mostrar onde estava a localização de sua primeira vítima. O delegado disse que ao passar pelo arame farpado que dava acesso à área restrita, onde ele levava suas vítimas, Francisco mudou sua feição, assumindo a postura de um animal em caça.
O segundo momento foi quando ele ainda estava detido na delegacia. Segundo este delegado, Francisco estava fumando quando uma de suas vítimas que sobreviveu pediu para falar com ele. Ele pediu para terminar de fumar e disse que poderia falar com ela. Neste momento, os policiais que estavam próximos disseram que ele foi mudando sua feição, até mesmo sua postura corporal, de tal forma que após terminar de conversar com essa mulher, ela, que começou com um tom totalmente agressivo, no final pediu para dar um abraço nele e foi embora. E quando ela saiu do recinto, ele voltou à sua postura normal. Esse psicopata realmente tinha muita lábia. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967, em Guaraci, uma pequena cidade no interior de São Paulo, divisa com a minha Minas Gerais. Francisco, desde a infância, foi uma pessoa com uma máscara social que o deixava longe de qualquer suspeita. Algumas fontes destacam 3 eventos durante a infância de Francisco que podem contribuir com o que ele se tornou. Aos 7 anos, ele diz ter sido violentado por uma tia, mas ela sempre negou e nem mesmo seus pais acreditaram nele. Aos 8 anos, ele teria tirado a vida de um passarinho e queria guardar os restos mortais daquele animal, mas ele foi duramente criticado por sua avó, que o chamou de monstro, e isso o fez chorar intensamente. Durante sua infância, ele morou próximo a um matadouro de gado, onde seu pai trabalhou por um tempo. Ele frequentemente ia assistir ao abate do gado, e em entrevista ele diz que isso o impressionava muito e que ele sentia pena daquele animal abatido. Ao chegar na vida adulta, ele havia largado os estudos, mas tirou seu diploma através de um curso supletivo. Então, ele ingressou no exército, onde chegou à patente de cabo. Mas sua ficha era repleta de sanções disciplinares por mau comportamento. Após deixar o exército, ele pulava de emprego em emprego, nunca tendo ficado por mais de 2 anos em um único trabalho. Mulheres que tiveram um relacionamento amoroso com ele diziam que Francisco era um homem violento e instável. Algumas fontes dizem que ele se relacionou com uma travesti de nome Tainá, e ela relata em entrevistas que ele a agredia da mesma forma que vítimas que sobreviveram relatavam. Há relatos de que Francisco sofria com dores durante a relação sexual e que tinha dificuldades de manter a ereção, talvez por ter seu órgão sexual mordido durante uma relação. Algumas fontes dizem que essa relação foi uma tentativa dele de violar uma garota que ele já conhecia, e a garota se defendeu desferindo uma mordida em seu órgão sexual. Francisco de Assis sempre foi um exímio patinador e até chegou a competir em algumas oportunidades. Ele andava com um grupo de patinação nas ruas de São Paulo e também no Parque do Estado, onde ele era conhecido como Chico Estrela. Além da confissão, outra prova material que confirmava que Francisco de Assis era realmente o maníaco do parque foi obtida através das mordidas constatadas em algumas das vítimas, que após um exame pericial de confronto não deixaram dúvidas de que ele havia cometido aqueles crimes. Ele disse em algumas entrevistas que em algumas vezes ele mordeu as vítimas no intuito de sentir o gosto da carne, pensando até mesmo em cometer canibalismo. Aqui até parece um misto de Ted Bundy, que foi pego por marcas de mordidas que ele deixou em uma de suas últimas vítimas, e Jeffrey Dahmer, que cometia canibalismo. Lembrando que temos vídeo com a história completa deles aqui no canal, e vou deixar na tela final esses vídeos. Apesar de assumir que tirou a vida das 7 mulheres encontradas no parque, ele sempre negou ter atacado as vítimas que saíram com vida, provavelmente por vergonha de suas dificuldades em manter relações prolongadas e outros desejos que o satisfaziam, que ele obrigava elas a fazer com ele. Francisco de Assis, o maníaco do parque, foi considerado por psiquiatras como imputável, apesar do diagnóstico de psicopatia dele, e ele foi condenado a 268 anos de prisão e cumpre sua pena em um presídio no interior de São Paulo.
Como ele foi preso em 1998, e neste ano o tempo máximo que alguém poderia ficar preso no Brasil era de 30 anos, apesar de que em 2019 esse tempo foi elevado para 40 anos. Mas conforme o artigo 5º da nossa Constituição, nenhuma lei pode retroagir, salvo em benefício do réu, o que não é o caso aqui. Então, Francisco terá que ser colocado em liberdade no ano de 2028. Será que isso vai acontecer? Se a pena dele não for convertida para medida de segurança, para que ele seja transferido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em breve ele estará nas ruas. Francisco foi uma espécie de celebridade de sua época e concedeu diversas entrevistas quando foi preso. O mais bizarro aqui é que ele recebia incontáveis cartas de admiradoras e acabou se correspondendo com uma em específico, com quem ele acabou se casando no ano de 2005. Nessas entrevistas, ele contou como escolhia suas vítimas. Ele tinha preferência por morenas com cabelos compridos e cacheados e com corpo voluptuosos. Entre estas, ele ainda buscava as que pareciam mais frágeis. Ele dava preferência em abordar mulheres que estavam cabisbaixas, pois certamente estavam com algum problema que as deixariam mais vulneráveis. Então, ele puxava papo e no decorrer da conversa, ele prestava atenção nos interesses dela. Como ele mesmo se expressava: se ela gostava de automobilismo, eu viraria o Ayrton Senna. E assim, ele conquistava a empatia e a confiança das vítimas, até conseguir levá-las para o parque. A condenação de Francisco de Assis Pereira marcou o fim de uma era de medo em São Paulo. Mas para as famílias das vítimas, o luto e a dor ainda persistem. Mesmo que o maníaco do parque seja transferido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e passe o resto de sua vida em medida de segurança, seus crimes permanecerão gravados na memória de um país inteiro. A história de horror nunca será esquecida. Se gostou do conteúdo de hoje, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo caso. Até a próxima. Tchau!